A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa que fez o Senhor para podermos meditar na Sua santa palavra e também para agradecermos a Ele por mais esse dia vencido, por tudo que Ele fez por nós. Amém, meus irmãos? Que o Senhor seja louvado e exaltado por mais esse dia, pela nossa saúde, por podermos estar aqui nessa hora para ouvir a palavra dele. Que o Senhor receba a nossa adoração em nome de Jesus, que você possa fazer uma reflexão sobre como foi o seu dia. Será que foi um dia em que você pôde glorificar ao Senhor, pôde fazer algo para a obra dele, fazer algo para ele, para a sua família, para o seu próximo? Nós devemos, sempre fazer essa reflexão. Ou será que a gente desperdiçou aquilo que Deus nos deu de mais precioso aqui nessa terra, que é o tempo, né, irmãos? Porque quando a gente valoriza o tempo que Deus nos deu, a gente vai aproveitá-lo, né, para fazer coisas boas, né, coisas que agradam a Deus. Aleluias. Glórias a Deus, né? Então, glórias a Deus por mais esse dia, e nesse momento eu quero convidar você a meditar comigo em alguns versículos, no capítulo 3 de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, estaremos lendo versículo 1 ao 9 e depois o versículo 14. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo também estes voltando aqui, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra e que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto para que eu possa transmiti-la em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e é com muita alegria que estamos aqui para mais essa noite de meditação na palavra do Senhor. Hoje, então, com essa palavra tão séria, irmãos, né, para a nossa vivência aqui nessa terra. Às vezes a gente fica, querendo somente ouvir palavras, que vão trazer esperança, para nós, renovar, ali a nossa alegria. Mas eu quero dizer para você que toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada, irmãos. Se a gente vir aqui ao versículo 16, nós vamos ver isso. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, olha, quando toda a palavra de Deus, conforme a gente viu aqui, ela é inspirada por Deus para nos fazer cada vez mais próximos dele, cada vez mais perfeitos perante ele. Então,
Vamos louvar ao Senhor por essa palavra dessa noite, que vem trazendo à tona, irmãos, aquilo que nós temos vivenciado. Aqui, olha, Timóteo fala, né? Aliás, o apóstolo Paulo fala a Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Vê se não é dessa forma, né, que nós temos vivido, irmãos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, e aí ele foi citando, né? Vê se verdadeiramente não é o que nós temos vivido. Verdadeiramente, irmãos, tudo demonstra, né, que nós estamos nos últimos dias aqui nessa terra, né, que Jesus está às portas, né, ele está aí, olha, voltando, né, porque as coisas têm ocorrido conforme a gente acabou de ler aqui, né, o amor esfriando, né, a gente vê que as pessoas estão cada vez mais individualistas, cada vez mais buscando seus próprios interesses, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Você já observou isso, irmãos? Quantas pessoas que a gente vê, principalmente nas redes sociais, né, com aparência de cristãos, falando palavras da Bíblia, mas que infelizmente não tendo frutos para confirmar aquilo ali, porque a árvore, a gente sabe se ela é boa pelos frutos, conforme o nosso Senhor nos ensina. Então, olha, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Né? O apóstolo Paulo falou claramente, inspirado pelo Espírito Santo, ali a Timóteo: destes afasta-te. Da mesma forma, irmãos, é para nós hoje. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Desse tipo de pessoas, irmãos, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem, né, pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Né? Então aqui nós temos, aleluias, né, situações, tipos de pessoas das quais nós devemos nos afastar, para que a gente não venha cair no mesmo erro, para que a gente não venha pecar contra o Senhor. Hoje nós estamos recebendo aqui uma palavra de advertência do nosso Deus, uma palavra de exortação, para que a gente vigie, para que a gente esteja cada vez mais buscando a Ele através da palavra dEle, através da oração e através da prática da palavra dEle. Porque não adianta a gente ter aparência de piedade, mas a gente não colocar em prática o que a piedade nos ensina, o que o amor de Deus nos ensina. Aleluias! Né? Então, olha, conforme a gente viu aqui, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, né? Porque haverá homens amantes de si mesmo, e aí avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. É por isso que o apóstolo disse que viria tempos trabalhosos. Por quê? Porque são tempos em que os servos de Deus têm que estar atentos. Os servos de Deus têm que estar vigilantes para ele também não se enredar, né, nesse caminho, para que ele esteja firme na palavra de Deus, nas promessas do Senhor. Se a gente for aqui no versículo 10, diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Né? Quer dizer, ele afirmou, né, que que Timóteo estava seguindo o exemplo dele. Então, meus irmãos, nós temos que ser exemplo nessa terra.
aleluias, né? Exemplo de Deus, exemplos de cristãos, para que outras pessoas possam nos seguir, né? Seguir ali, olha, os caminhos do nosso Senhor. Aleluias, glórias a Deus, né? Então aqui, olha, o apóstolo Paulo, ele era um exemplo de cristão para Timóteo, né? E eu e você, a gente também precisa ser um exemplo de cristão para essa geração. Amém? Então fica com essa palavra maravilhosa para o seu coração nessa noite, né? Que nós possamos estar cada vez mais firmes com o nosso Senhor Jesus Cristo, atentos à voz dele, atentos à palavra dele. Amém? Glórias a Deus. E aqui no versículo 14, para finalizar, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, né? Então, irmãos, a gente tem que permanecer naquilo que a gente aprendeu, né? Se você aprendeu na palavra de Deus, então fica firme ali nesse aprendizado, ainda que o mundo modifique, ainda que as pessoas se tornem como essas que a gente leu aqui, mas a gente permanece do jeito que a gente aprendeu na palavra de Deus, do jeito que a gente aprendeu com aqueles que nos ensinaram a palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus por tudo. E nesse momento eu convido você a estar fazendo a oração da fé juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade. E nesse momento, Pai, eu lhe peço que o Senhor visite cada coração, Pai, que está aí juntamente comigo fazendo essa oração, que o Senhor derrame sobre a vida de cada um fé, compromisso com a sua obra, Pai, perseverança, meu Deus, que o Senhor derrame sobre a vida de cada um compromisso com o Senhor e saúde, Pai, saúde física, saúde espiritual, que o Senhor contemple a necessidade de cada um, atendendo-as conforme a sua vontade. Pai amado, apresenta ao Senhor também aqueles que nos pedem oração, aqueles, meu Pai, que estão necessitados de um socorro do Senhor. Pai amado, visita também aqueles que se encontram nos hospitais, no leito de dor. Tem misericórdia, meu Pai, dessas vidas. Visita aqueles que se encontram também em orfanatos, asilos, clínicas de recuperação, nas ruas ou nos presídios, Senhor, que haja libertação da alma, Pai. Que haja salvação, meu Deus, em nome de Jesus, que haja cura nessa noite. Pai, muito obrigada por tudo, que o Senhor continue abençoando esse canal, que o Senhor continue me abençoando, me dando sabedoria do alto para eu poder transmitir a palavra do Senhor. Ó Pai, entregamos tudo em Tuas mãos, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha e minha família e até amanhã, se Deus assim permitir.